vamos falar um pouquinho sobre Tapasya Maharaj, Tapasya Maharaj. Quem quiser também comentar algo, glorificá-lo brevemente, pode mandar o áudio com a sua própria voz para o meu WhatsApp. Acho que todos têm o meu número do WhatsApp. Se alguém não tiver, é 11 São Paulo 995760146. Então, mande o áudio com a sua própria voz para o meu WhatsApp e aí eu colocaria a gravação, mas seja breve para não estender muito, porque ainda temos que fazer o Arati para Shripad Tapasya Maharaj, vou fazer também o Puspanjali para ele, e temos que ler também a biografia dele. Alguém pode ter não lido, mas vale a pena, no programa temos que ler, e também aquela carta que ele deixou no site que ele tinha, e eu salvei ela há um tempo atrás, e vamos ler também sobre o que Srila Siddhartha Maharaj falou para ele quando ele foi se abrigar aos pés de lótus de Srila Siddhartha Maharaj. Então vamos começar agora com a biografia. Festival de Desaparecimento de Sripad Bhaktivilas Tapasvi Maharaj. Sripad Bhaktivilas Tapasvi Maharaj nasceu em 21 de outubro de 1945, no Rio de Janeiro, Brasil. Quando criança, morou em Buenos Aires, na Argentina, e depois voltou para o Brasil. Tapasvi Maharaj sempre procurou por Deus. Desde pequeno, teve muitos orientadores em seu caminho espiritual. Sua mãe foi a primeira a falar-lhe a respeito de existências além da dimensão deste mundo. Seu avô Natan, teólogo, ensinou-lhe sobre leituras muito profundas dos textos sagrados judaico-cristão, aramaico, hebraico, falando-lhe um pouco sobre os conceitos de Deus. Por conta própria, ele buscou religiões diversas e nos anos 70, Anton Smetak iniciou-o nos mantras sagrados da Índia e ainda profetizou seu encontro com os mestres da consciência de Krishna. Essa biografia foi feita através de aulas que o próprio Sripad Tapasya Maharaj dava no centro de pregação, Sri Chaitanya Sarasvati Sridharasan, em cima do restaurante Prema, e também através dos seus livros. Tem algumas coisas em seus livros contando sua história, e também alguns devotos que colaboraram. A própria Govinda Mohini Didi também colaborou. Enfim, foi retirado de várias fontes, e através disso foi feita essa biografia contando a vida dele. Então, ele é um buscador desde muito jovem. Ele é um buscador de Deus. Seu primeiro contato com a yoga foi aos 12 anos, através da Hatha Yoga. Ele praticou até os 19. Cursou artes plásticas como ouvinte, pois tinha o desejo de se dedicar à pintura e escultura. Foi um artista conhecido no Brasil e organizou suas próprias exposições. Foi morar nos Estados Unidos em 1971, onde também expôs sua arte. Dirigiu um filme com surdos e mudos, recorrendo apenas à expressão corporal e um narrador. A história era sobre um homem que entrava dentro de si mesmo. Mesmo com tantas realizações materiais, ele estava muito descontente. Certa madrugada, subiu ao topo do prédio onde morava em Washington.
e, observando as estrelas, ficou pensando: amar a Deus sobre todas as coisas? Mas Deus, quem é você para que eu possa lhe amar? Como você é? Por causa desta busca sincera, às 6 horas da manhã ele saiu para caminhar na rua, o que nunca havia feito antes. Avistou um livro do outro lado da calçada, em cima de uma lata de lixo, e pensou: acho que esse livro é para mim. E correu. Ao aproximar-se, viu que haviam algumas revistas junto do livro. Ao pegá-lo, deparou-se com o título: Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, um livro de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. O Guru Varga sempre fala que quando temos sinceridade, o que queremos? Ele estava em busca, ele era um buscador. Ele queria Deus, mas ele não sabia quem era Deus. Ele não sabia nada sobre Deus, mas ele, olhando para as estrelas nos Estados Unidos de madrugada, ele queria um sinal de Deus. E Deus deu o sinal para ele. Então, quando estamos em busca de algo sincero, de Deus mesmo, sem querer nada em troca, ele tinha tudo material. Ele era uma pessoa bem-sucedida. Ele tinha Kanaki Kamini Pratista. Naquela época, jovem. O que quer dizer isso? Ele tinha dinheiro, porque ele era um artista plástico muito, muito bom. Ele contou que ele chegou a trocar uma obra de arte dele por um Porsche, um carro Porsche. Mas não é um Porsche em miniatura, é um Porsche. Então veja só o nível de artista plástico que ele era. Ele tinha Kamini, ele tinha mulheres, e ele tinha fama porque ele expunha em galerias. Ele dava aula nos Estados Unidos sobre arte. Então ele tinha os três, mas ele não estava feliz. Por quê? Porque a alma não fica feliz com desfrute material. Então ele estava buscando Deus, e Deus apareceu para ele. De que forma? Através do livro. E qual era o nome do livro, como foi dito aqui? De Swami Prabhupada. Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. A resposta estava lá. E agora continua contando a história dele aqui. Como que ele pegou o livro e leu. Ali estavam as respostas para suas perguntas. Começou a lê-lo ali mesmo. E em seu apartamento leu-o até o fim, o dia inteiro sem parar. Através dessa leitura, ele soube que Deus é uma pessoa, que ele tem pai e mãe, que ele tem amigos, e pensou: se eu tenho tudo isso, por que Deus não pode ter? Este Deus fazia sentido. No dia seguinte, foi até o templo da ISKCON em Washington, cujo endereço estava em uma das revistas que ele havia pego junto com o livro. Conheceu os devotos de Swami Prabhupada e se ofereceu para morar no templo. Raspou a cabeça e largou tudo. Pouco tempo depois, em 1973, recebeu iniciação de seu primeiro mestre Vaishnava, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e o nome de Ambujaksha. Foi o primeiro discípulo brasileiro de Swami Prabhupada, liderando o maior grupo de Sankirtan da época, chamado Radha Damodar. Em antecipação a uma visita de Swami Prabhupada, ele construiu uma nova Vyasasana para seu Gurudev e um novo altar. Aceitou o Brahmachari. Ao voltar para o Brasil e como presidente do templo da ISKCON do Rio de Janeiro, trouxe as deidades de Gauranitai e Nataraj. Em São Paulo, participou da compra e da construção de Nova Gokula, trazendo as deidades Radha Gokulananda. Então, quem é essa alma Tapasi Maharaj? Nós conhecemos ele, a parte externa dele, mas não temos noção de quem é essa alma. Porque veja só, ele foi o primeiro discípulo de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, brasileiro.
Prabhupada trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente. Tapasya Maharaj foi o primeiro discípulo dele, brasileiro. E não só isso, ele veio para o Brasil, era presidente da ISKCON, no Rio de Janeiro, Brahmachari, ajudou a comprar, construir Nova Gokula, a fazenda que tem da ISKCON, acho que é em Pindamonhangaba, se não me engano. Quanto serviço ele fez? Ainda vamos ler os serviços que ele fez para a ISKCON, mas quem é essa alma que teve 4 gurus autênticos, 4 devotos de Deus puros? Quem são eles? A Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o seu guru iniciador, o seu Diksha Guru. Aí ele se abrigou em Srila Siddhar Maharaj, que deu outro nome para ele, deu outra iniciação para ele com outro nome. Ele se abrigou em Srila Govinda Maharaj, que foi seu guru instrutor, seu Shiksha Guru, e se abrigou em Srila Acharya Maharaj durante pouco tempo, porque ele abandonou o corpo, meses depois de Srila Acharya Maharaj assumir a sucessão do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Mas ele recebeu o Sannyasi Diksha, iniciação de Sannyasi, tanto de Srila Siddhar Maharaj e no final de Srila Acharya Maharaj. Então ele passou por 4 devotos puros. Quem que consegue fazer isso? Nós tivemos contato com uma alma pura, porque Srila Acharya Maharaj fala isso. Quer dizer, já falou 2 vezes gravado, está gravado isso, eu tenho gravado. Ele falou no Skype na época que Shripad Tapasya Maharaj tinha ido para o mundo transcendental, não volta mais para o mundo material. Ele está em Paravioma, em Vaikunta. Então nós tivemos a grande fortuna de ter contato, e mesmo quem não teve contato com ele, tem o serviço dele ainda, através dos livros que ele traduziu, que ele editou, que ele revisou. Tem o Templo de São Paulo, que não existiria se não fosse ele. Então temos tanto serviço dele ainda se manifestando, por isso estamos glorificando ele hoje, uma grande personalidade no Brasil e no mundo. Guru Maharaj disse: eu deixo Bhuvana Mohan Das como um pilar de nossa missão no Brasil. Ele cuidará da publicação dos livros de nossa missão em português. Bhuvana Mohan Das foi várias vezes para a Índia. Em uma delas, ficou 2 anos por lá. Aceitou a ordem renunciada de Sannyasi com o nome Shripad Bhakti Vilas Parvati Maharaj, dado por Srila Siddhar Maharaj. Viajou pela Índia pregando e apresentando peças de teatro sobre Krishna nos vilarejos. Uma das peças que ele escreveu foi Kali, a Era da Kerala. Dirigiu várias obras na Índia. Ao participar do Parikrama em Govardhana, pediu permissão a Srila Sridhar Maharaj para trazer uma Govardhana Shila para o Brasil. Obteve a permissão e encontrou a Govardhana Shila no Radha Kunda. Cuidou de Shri Giriraj, a primeira deidade do SCS Mate do Brasil, por toda a sua vida. Após algum tempo, abandonou a ordem de Sannyasi, mas continuou seu trabalho de pregação e de divulgação da consciência de Krishna como Girihasta. Sua família era a família de Krishna. Junto de Govinda Mohini Didi, criaram seu filho Nimai Prabhu na consciência de Krishna. Traduziu para o português e publicou mais de 2 dezenas de livros do SCS Mate, incluindo o Srimad Bhagavad Gita em espanhol, além de escrever outros 2 livros, Pensamento Vaishnava e Deus é Gente. Iniciou vários discípulos em nome de Srila Siddhar Maharaj e Srila Govinda Maharaj. Então ele pediu para Srila Siddhar Maharaj uma Govardhana Shila, mas ele já era sannyasi na época. Sripad Bhaktivilas Parvati Maharaj.
E Srila Siddhar Maharaj falou para ele, para que uma Govardhanashila? Você é um sannyasi, não há necessidade. Ele falou, mas eu tenho muita vontade de ter uma Govardhanashila. E aí Srila Siddhar Maharaj autorizou ele. Eu não vou contar a história toda, porque senão hoje não vamos sair daqui, não vai encerrar a transmissão. Mas ele, enfim, resumidamente, o macaco roubou a primeira Govardhanashila que ele tinha pego, junto com a Japamala de Swami Prabhupada, a sua Japamala de iniciação. Ele ficou muito chateado, aí ele foi passear no Radhakunda, e ele estava próximo do Radhakunda, e aí ele tropeçou no Radhakunda, caiu dentro do Radhakunda, e quando ele pisou no fundo do Radhakunda, ele sentiu algo no pé, era essa Govardhanashila, que hoje está aqui no Templo de São Paulo, a primeira deidade do Brasil, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, alguns devotos sênior ficam espantados com essa história, porque não é nada comum acontecer isso. E ele recebeu sannyasi, como eu falei, de Srila Siddhar Maharaj, mas ele largou certa época, mas ele continuou na pregação, ele continuou servindo. Ele tinha uma vida correta de grihasta, com a sua esposa e o seu filho também, iniciado e tudo mais. E pregando, sempre pregando. E quando Srila Govinda Maharaj ligava para a casa dele, chamava ele de Maharaj. Então, Srila Govinda Maharaj sempre considerou ele como sannyasi vestido de branco. Ele somente trocou a roupa de açafrão para branca, porque ele continuou a vida devocional tanto quanto ele fazia quando era sannyasi, ou menos ou mais, não sei exatamente se é mais ou menos, mas ele continuou no serviço. Então, isso é um exemplo para nós. Sripad Tapasi Maharaj é um grande exemplo em todos os sentidos. Guru Maharaj disse, eu deixo Bhuvana Mohan Das como... Aqui já lemos. Em fevereiro de 2008, foi para a Índia pela última vez. Levou novas edições dos livros Vulcão Dourado e Satisfação Interior. Em 2010, junto de Srila Trivikram Maharaj e Rohini Shakti Devidasi, trouxe para o Brasil o sucessor presidente Acharya da missão SCS Mati, Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, e os sannyasis Srila Janardana Maharaj e Srila Ashram Maharaj. Em julho de 2010, Srila Acharya Maharaj deu-lhe a ordem renunciada de Vanaprastha e no dia seguinte, sannyasi, no ashram de Campos do Jordão. Seu nome passou a ser Shripad Bhaktivilas Tapasvi Maharaj. Mesmo com a saúde debilitada, pregou para médicos, enfermeiros e para todos que cuidaram dele no hospital, por 1 mês e meio, até abandonar o corpo. Suas últimas palavras foram as do Mahamantra Hare Krishna. Minutos antes de abandonar o corpo, honrou prashada, suco de maçã, e no momento que abandonou o corpo, haviam 2 devotos ao seu lado, cantando o Mahamantra Hare Krishna. Seus ensinamentos e livros continuam a florescer até hoje por todo o Brasil. Em 2008, durante sua última viagem à Índia, no Goura Purnima, em conversa particular com Srila Govinda Maharaj, foi-lhe dado seva de construir um templo em São Paulo. Tapasvi Maharaj se empenhou muito para fazer a vontade de Srila Govinda Maharaj durante os seus últimos 2 anos de vida neste plano terreno, que só foi concretizado depois de sua partida. O Templo de São Paulo, Sri Chaitanya Sarasvati Govinda Seva Ashram, manifestou-se em 2014 com o início da construção e foi inaugurado oficialmente em 2017. Como ele disse, se o Guru pediu, vai acontecer. Sua Divina Graça, Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, disse por 2 vezes, falando com os devotos pelo Skype,
que Shripad Tapasvi Maharaj está no mundo transcendental, de volta ao verdadeiro lar da alma. Então, somente quem acompanhou ele no hospital viu como que ele continuava a pregação no hospital. Por isso que Srilacharya Maharaj fala, não importa o local que nós estamos, se for na cadeia, no hospital, não importa, qualquer lugar temos que pregar. E ele estava na cama, na UTI mesmo, e enfim, se alguém já foi para a UTI, sabe que não é nada agradável. Se você está na UTI, você está mal. E ele deitado, né, cantando Mahamantra, e o médico chegava e falava para mim, ele está alucinando, porque ele tomava muita morfina para controlar a dor. E o médico falava, ele está alucinando, porque ele ficava o tempo todo cantando Mahamantra Hare Krishna. Eu falei, ele não está alucinando, ele está cantando o mantra principal. E quando chegava uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, um médico, um fisioterapeuta, quem fosse, ele começava a pregar e falar de Krishna, a voz dele mudava, ele já não tinha aquela voz de trovão que ele tinha quando eu conheci ele, aquela voz forte de leão. E ele, naquele momento, a voz dele era frágil, mas ele começava a pregar, ele mudava a feição e a voz dele ficava forte, às vezes até sentava na cama. Então ele pregou durante a vida inteira, por isso que ele é o exemplo para nós. E ele, como diz Srilacharya Maharaj, ele foi para o mundo transcendental. Por quê? Porque ele serviu 40 anos Krishna. Mas não é que ele tinha somente 40 anos de iniciação. Ele tinha 40 anos de iniciação intenso, era um serviço intenso, diário. E isso é importante, não adianta termos muito tempo de iniciação, como disse outro dia Srila Trivikama Maharaj, você pode ter vidas e vidas e vidas e vidas de iniciado, milhares de anos de iniciado na consciência Krishna, mas se você não tiver intensidade, se você não se render totalmente, você vai continuar na roda do Sansara. A única forma de sair é como o Shripad Tapasvi Maharaj fez. Serviu intensamente o tempo todo até o finalzinho da vida dele. Temos que ter esse exemplo dele. Eu acho que eu pulei um trecho aqui. Vamos ver. Eu acho que eu pulei na hora que é falado que ele trouxe Srila Govinda Maharaj para o Brasil. Em 1983, montou o restaurante Prema, em Visconde de Mauá, junto com Govinda Mohini Didi. Também construiu o Circo de Palha, um espaço onde todas as pregações eram feitas, assim como apresentações de peças de teatro e música. Alguns devotos moraram neste centro de pregação e ajudavam no serviço. Depois mudou-se para São Paulo. Abriu um novo restaurante Prema, em Moema, onde montou um espaço para pregação em um galpão nos fundos. Festas e eventos artísticos para atrair novos devotos e para a divulgação da consciência de Krishna aconteciam lá. Em 1994, trouxe Srila Govinda Maharaj para o Brasil pela primeira vez. Alugou um sítio em Vargem Grande, São Paulo, onde Sriman Mahaprabhu foi instalado. Em 1998, trouxe Srila Govinda Maharaj novamente para o Brasil. Rohini Shakti Devidasi e Srila Trivikam Maharaj haviam construído um ashram em Campos do Jordão. Então Sriman Mahaprabhu foi transferido para sua nova casa, onde está desde então. Bhuvana Mohan Prabhu continuou seu seva e abriu centros de pregação em várias cidades do Brasil, como Sorocaba, Boituva, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Em 2004, inaugurou um novo restaurante, Casa Prema, com um espaço de pregação no pavimento superior. Srila Govinda Maharaj deu o nome de Sri Chaitanya Sarasvati Sridhar Ashram. E assim termina a biografia de Shripad Tapasvi Maharaj. Vamos agora ler
aquela apresentação que o próprio Sripad Tapas Maharaj colocou num site que não existe mais, porque ninguém tem a senha e não foi pago, enfim, então eles tiraram do ar, mas era um site que tinha muito conteúdo. E eu, ainda bem que eu salvei essa parte antes de sair do ar o site. Sripad Bhaktivilas Tapasvi Maharaj diz em 2009: há algo que Srila Guru Maharaj me disse pessoalmente e que gostaria de contar para o benefício espiritual dos leitores. Em 1982, éramos cerca de 12 de discípulos de Prabhupada que havíamos tomado refúgio em Srila Sridhar Maharaj, encantados com seu humor devocional, sua pregação tão poética quanto profunda, que desmaiaríamos se a ouvíssemos, Srila Prabhupada. E em seu templo e missão singelos do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Devido à nossa associação com Srila Sridhar Maharaj, os dirigentes do Movimento para a Consciência de Krishna, fundado por Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada e que se espalhou por todo o mundo, decidiram nos dar um aviso. Se não retornássemos para a sociedade e ficássemos com Srila Sridhar Maharaj, seríamos sumariamente expulsos da ISKCON e considerados persona non grata. Na época, Srila Guru Maharaj mandou-me chamar. Eu residia há alguns meses em seu mate por sua graça misericordiosa. Os dirigentes da sociedade de seu Gurudeva publicaram uma notícia exigindo que vocês retornem para a ISKCON. O que você vai fazer? Guru Maharaj, respondi. Quando entrei para a consciência de Krishna, não havia GBCs e não foi pelos atos de nenhum dirigente da sociedade de meu Guru que eu entrei para a missão dele e o aceitei em meu coração como meu Guru. Krishna me atraiu por seu intermédio. E eu percebo que o mesmo Krishna que me atraiu para a consciência de Krishna por meio de Prabhupada está agora me atraindo por seu intermédio. Você deve sempre seguir essa sua consciência, disse ele por fim, e me deixou ficar ocupado em seu serviço. Finalmente, depois da reunião dos dirigentes mundiais da missão de Prabhupada, acabamos por ser expulsos da ISKCON devido à nossa associação com Srila Sridhar Maharaj. Diante dessa situação, Srila Sridhar Maharaj mandou-nos chamar. Subimos para sua varanda e, depois das devidas reverências ao extraordinário Guru instrutor de Prabhupada e guardião da Rupanuga Sampradaya neste mundo, ele nos disse: vocês são discípulos de Swami Maharaj e também me têm como seu Shiksha Guru. Agora, os dirigentes da sociedade que ele fundou expulsaram vocês. O que planejam fazer? Reúnam-se e decidam o que pretendem fazer. Assim, nos reunimos e rapidamente decidimos por unanimidade que o que queríamos fazer é tudo aquilo que Prabhupada nos havia treinado a fazer. Éramos líderes na ISKCON e sabíamos como abrir um templo em qualquer cidade, divulgar os eventos, pregar, atrair pessoas e conectá-las ao Guru. Assim, felizes com a decisão, fomos até Srila Sridhar Maharaj e expusemos a ele que gostaríamos de continuar a fazer o que fazíamos para Prabhupada, agora para ele, abrindo templos da missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati e conectando as pessoas em iniciação a ele, Srila Sridhar Maharaj. Então, quando ele pegou o abrigo em Srila Sridhar Maharaj, Tapas Maharaj, não só ele, outros devotos também da nossa missão, como Srila Ashara Maharaj, Srila Janardana Maharaj, dentre outros, eles foram expulsos da ISKCON. Mas vamos ler no final
os devotos da ISKCON Sênior pedindo desculpa para Shripada Tapasi Maharaj. No hospital foram lá procurá-lo. E tem 2 e-mails aqui eles falando, pedindo desculpa antes tarde do que nunca, mas vamos ler isso depois. Ele nos ouviu silencioso. Quando terminamos de fazer nossa exposição, ele disse: "Não, eu não desejo aumentar a minha missão, abrindo templos pelo mundo todo. Eu sou um homem retraído e velho, e não estou interessado em quantidade, mas em qualidade. Um pequeno grupo de pessoas interessadas nos aspectos mais profundos da consciência de Krishna. Vocês são discípulos de Swami Maharaj, e eu lhes digo que vão, estabeleçam suas missões e aceitem discípulos." E lá se foi nosso plano de ajudarmos Srila Guru Maharaj a expandir mundialmente o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Todos os meus irmãos espirituais, exceto por Sagar Maharaj e eu, voltaram para seus países e começaram a fazer exatamente o que Srila Sridhar Maharaj disse que fizéssemos. Eu estava confuso e havia expressado a Srila Govinda Maharaj, o discípulo mais próximo de Guru Maharaj, a minha perplexidade diante da instrução dele de que estabelecesse a minha missão e aceitasse discípulos. Pouco tempo depois, Srila Sridhar Maharaj mandou-me chamar. Subi até a varanda onde ele sempre ficava, prestei meus dandavats a seus pés e me sentei no chão diante dele. Srila Guru Maharaj disse: "Então, você tem dúvidas quanto a aceitar discípulos?" Eu disse: "Antes de lhe responder, eu gostaria de obter do Senhor esclarecimento quanto a uma dúvida. Quando é que a gente sabe que está atuando como guru pela vontade de Krishna e não pela vontade de nosso ego?" "Quando você não puder mais evitá-lo", foi a sua resposta imediata e incisiva. Ele sorria, visivelmente satisfeito com a pergunta. "Então eu sempre poderei evitar, pois creio que Krishna irá me mostrar um guru genuíno do mais alto grau para que eu conecte as pessoas a ele, como fiz nos últimos 8 anos com centenas de pessoas que se conectaram a Prabhupada." "Sim", disse Srila Guru Maharaj, "se você sinceramente sentir que há uma pessoa mais qualificada, você pode fazer isso. Mas poderá chegar um momento em que as pessoas dirão: não encontro ninguém como você e sinto que devo me conectar a você em iniciação. Por favor, aceite-me." E você pensará que o que meu guru me deu, eu tenho de passá-lo adiante, e não há outra pessoa em quem eu confie e a quem eu possa encaminhar esta pessoa sincera. Voltei para o Brasil desencantado com a ideia de ter de assumir a posição de guru. Não, com certeza eu não sou esse tipo de pessoa. Posso abrir as portas da consciência de Krishna para as pessoas, mas eu sou apenas um estudante e não um mestre. Como estudante, sinto grande entusiasmo de falar dos assuntos tão elevados que tenho ouvido de meus mestres, dos Vaishnavas e das Escrituras. Isso não consigo deixar de fazer. Mas quando descrevo um devoto puro, fica claro para mim que não estou falando de mim mesmo, e as pessoas desejam uma conexão com um tal puro Vaishnava. Pouco tempo depois, Srila Sridhar Maharaj passou a aceitar dar iniciação aos devotos que nós atraíssemos para a consciência de Krishna. Isso só foi possível porque Srila Govinda Maharaj interveio em nossa ajuda. Ele disse a Guru Maharaj: "O Senhor tem de aceitar essas pessoas,
pois o próprio Swami Maharaj lhe pediu que o fizesse antes de morrer. Mas eu estou muito velho e em breve vou abandonar o meu corpo, respondeu Srila Guru Maharaj. Quem cuidará da vida espiritual desses recém-chegados após a minha partida? Eu cuidarei deles, disse Srila Govinda Maharaj. O Senhor dê a eles a sua misericórdia, e eu cuidarei deles após a sua partida deste mundo. Foi assim que Srila Guru Maharaj acabou aceitando discípulos do Ocidente por um tempo, e no final transferiu o assento de Acharya a seu mais amado discípulo, Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj, nosso querido Gurudeva. Então, Srila Siddhar Maharaj, quando o Tapasi Maharaj foi pegar abrigo dele na Índia, em 81, ele e vários devotos que eram da ISKCON, porque Prabhupada orientou os devotos mais graduados, que já estavam numa posição da ISKCON, a seguir o caminho sob a guia de Srila Siddhar Maharaj. Tapasi Maharaj conta isso. E aí Guru Maharaj falou, vocês montem a missão de vocês e sejam o Guru, fundador da missão, em cada país que cada um vive. Mas Sripata Tapasi Maharaj não quis. Ele ficou inconformado com isso, ele não queria dar iniciação no nome dele. Ele gostava de pregar, ele pregava, mas não para dar iniciação. Aí ele voltou e falou com Srila Siddhar Maharaj, como foi dito aí. Como que eu posso não aceitar ser Guru? E aí Srila Siddhar Maharaj falou, quando não tiver mais jeito, que a única opção é você ser Guru, você tem que aceitar. E aí ele falou, então não vou ser Guru. Se tem o senhor que é um devoto puro, como vou eu? Isso daí não está escrito aqui, mas ele falou. Está gravado isso em aulas dele. Ele falou, como que eu, um estudante, não sou um devoto puro? Como é que eu vou colocar uma alma sob a minha guia? Eu não sou um devoto puro. Eu sou um estudante e o senhor é um devoto puro. Então veja só a humildade dele. Todo mundo quer ser Guru. E ele recebeu a orientação de Srila Siddhar Maharaj. E ele não quis. E Srila Siddhar Maharaj ficou feliz com essa atitude dele. E aí ele voltou para o Brasil e depois de um tempo começou a dar iniciação, mas em nome de Srila Siddhar Maharaj. E depois em nome de Srila Govinda Maharaj. Os outros, com exceção de Sagar Maharaj, como ele fala, todos aceitaram voltar para o seu país e ser Guru e abrir a missão, mas ele não quis isso. Então, esse é Shripad Tapasi Maharaj, um devoto humilde e tolerante, dando honra a todos sem querer em troca, e não aceitou ser Guru, mesmo com a orientação de Srila Siddhar Maharaj, porque ele não se sentia qualificado. Ele achava que ele não era um devoto puro. E como ele diz, os devotos que querem se iniciar, querem um devoto puro, não querem um devoto estudante, como ele se considerava. Então, por isso que ele não aceitou. Agora, para terminar, vamos ler os e-mails de 2 devotos da ISKCON que vieram ao hospital, como eu falei. Shripad Tapasi Maharaj estava no hospital, eu estava com ele, e um devoto chegou. Eu não lembro o nome direito dele, eu sei que é algo Kumar Prabhu. E ele chegou lá e falou, eu posso passar os e-mails para ele? Eu falei, ele não tem condição de abrir e-mail agora. Aí ele passou para mim, para o meu e-mail, e eu imprimi em casa, levei para ele, li para ele, e ele ficou muito emocionado de escutar isso, porque ele tinha uma mágoa muito grande da ISKCON ter expulsado ele na frente de todos. E no finalzinho, próximo mesmo dele abandonar o corpo, ele recebeu esse pedido de desculpas. Se retrataram com ele.
viram que ele realmente é um devoto muito elevado, serviu muito Swami Prabhupada e ele não merecia do jeito que foi feito aquilo. Então vamos ler os e-mails. E-mails de devotos da ISKCON, lidos para Sripad Tapasvi Maharaj em julho de 2010. Ambujaksha Prabhu ingressou na ISKCON em Washington, D.C., Estados Unidos. Neste final de semana, participei de um festival neste templo e Puspavan e Lakshmavan, dois devotos que na época estavam neste templo, ainda se lembram do serviço que Ambujaksha Prabhu fez. Eles disseram que foi ele que construiu uma nova Vyasasana para Prabhupada e também construiu um altar novo, em antecipação da visita de sua divina graça. Depois de tantos anos, eles ainda têm boas lembranças dele. No Brasil, em pouco tempo, ele fez serviço muito valoroso em São Paulo, no Rio de Janeiro e Nova Gokula. Conversando com um dos líderes principais da ISKCON do Brasil, este líder me disse que ele considerava errada a maneira como Ambujaksha foi tratado. Agora é o momento de pedirmos desculpas sinceras e de honrarmos todo o serviço que ele fez. Embora este ato de reconhecimento e desculpas deveria ter sido feito muito tempo atrás, antes tarde do que nunca. Lilananda Dasa. Esse é e-mail então de Lilananda Dasa, eu não o conheço, mas tinha uma média de 5 e-mails. Eu salvei esses dois, eu salvei os outros também, mas eu não salvei o nome. Então não vou colocar algo que foi falado se eu não salvei o nome de quem falou. Mas esses dois aqui eu salvei o nome, então por isso que eu coloquei aqui essa pedido de desculpas a pessoas graduadas na ISKCON. E eles foram pessoalmente lá na ISKCON, o representante foi lá no hospital, ele pessoalmente pediu desculpa em nome de todos, e aí eu li como eu já falei, para Tapasvi Maharaj. Ele ficou muito emocionado e ele tirou essa mágoa que ele tinha, porque enfim, fizeram algo que não foi muito agradável, né? Ser expulso na frente de todos, porque foi se abrigar em outro devoto puro, Srila Siddhar Maharaj. Então, eles reconheceram no final. Caro Lilananda Prabhu, Dandavats, todas as glórias a Srila Prabhupada. Obrigado por nos informar deste triste fato. Triste, porque poderemos perder a companhia neste planeta de um devoto tão dedicado a Srila Prabhupada e ao serviço devocional. Conheci Ambujaksha Prabhu, carinhosamente chamado Budi Budi por Hridayananda Maharaj, um devoto muito alegre, que trouxe ao Brasil um novo padrão de comportamento. Éramos todos ainda novos, e ele vinha com uma bagagem internacional de convivência com grandes devotos. E isso foi muito bom para toda a comunidade Vaishnava no Rio e no Brasil todo. Trabalhamos juntos na administração de Nova Gokula. Eram tempos difíceis, e aprendi muito com a associação deste grande Vaishnava. Vamos orar a Srimati Radharani para que ela estenda sua mão transcendental sobre a cabeça de Sri Ambujaksha Prabhu, conduzindo-o de volta ao lar. Vou tentar ligar para o hospital e falar com ele ou algum parente. Haribol, a serviço dos Vaishnavas, Jagati Bharta Das. Esse foi outro devoto que mandou e-mail na minha caixa de e-mails e eu li para ele. Então, na verdade, ele fez muito serviço para a ISKCON, diretamente para Prabhupada. Ele tinha relacionamento próximo com Prabhupada, lá nos Estados Unidos. Todo mundo conhece a história, mas os novatos acho que não. Ele, como é artista plástico, ele fez uma vaquinha de chocolate toda trabalhada, né? E imagino como ele era caprichoso, como que ele fez a vaquinha. E ele chegou para a Bhaktivedanta Swami Prabhupada e colocou em cima da mesa onde Prabhupada estava.
todo feliz, e Prabhupada olhou para ele e falou, eu não como vacas. Prabhupada, ele era assim, né? Quem lê os livros dele, os comentários dele, sabe que ele era assim. Então ele falou, eu não como vacas, mas na época, Ambujaksa, ele tinha capacidade de receber uma resposta dessa de um guru autêntico, porque o guru só fala de forma clara com quem pode suportar. Ele não ia falar isso para um devoto iniciante, porque o devoto ia virar as costas e até ofendê-lo, como acontece muito isso. Qualquer bronquinha que o devoto leve do guru ou de quem representa o guru, ele se afasta da missão, ele fica nervoso porque o ego é muito alto. Mas Tapasi Maharaj, depois ele contando agora, né, há 10, 15 anos atrás, ele contando, ele viu que realmente ele fez uma besteira. Como que você vai oferecer uma vaca para um guru? Não importa que é de chocolate. Então, tem várias passagens de Sripad Tapasi Maharaj. Várias. E não daria tempo de contá-las. Tem alguns devotos também que mandaram mensagens para, se não for muito longa, podemos colocar. E só vou falar mais um pouquinho, que na verdade o Templo de São Paulo só existe por causa que eu gravei a aula de Sripad Tapasi Maharaj logo que ele voltou da Índia, de Gora Purnima, e ele falou na aula todo entusiasmado. Eu tenho essa aula gravada inteira. Parte dessa aula está no vídeo que temos no YouTube. Vai ser colocado o link agora desse vídeo do YouTube do Templo de São Paulo, que Tapasi Maharaj, a história do início do templo até 2, 3 anos atrás, quando o vídeo foi concluído, e Tapasi Maharaj falando que Gurudeva pediu para ele ter um templo em São Paulo. Ele fala nessa aula que Govinda Mohini Didi nunca tiraria o pessoal do centro de pregação, mas estava na hora de termos um templo oficial, sem mistura, sem yoga, sem restaurante, sem nenhum business, para ter o programa diário. Ele fala tudo isso, como é em Navadvip, com o programa diário, cantando as canções, fazendo de Parikrama em Tulasi Devi, sem feriado, sem férias, sem carnaval, sem ano novo, sem Natal, porque o templo Gaudiya Vaishnava não pode fechar, a prática é diária. Como Shilacharya Maharaj fala, não tem férias, não tem feriado, não tem aposentadoria, é eterno. E ele queria isso. E se realizou, como ele diz no próprio áudio dele, se Gurudeva pediu, vai acontecer. E o templo está aqui para todos os devotos. Aí estamos em quarentena agora, mas quando acabar a quarentena, vamos continuar com o programa diário todos os dias, tanto pelo Instagram, Facebook, como presencialmente. Vamos continuar até que a saúde permita. E então devo tudo a Sripad Tapasi Maharaj. Ele foi o primeiro que me falou sobre Krishna no centro de pregação, lá em Pinheiros, lá na Diogo Moreira, 323, eu não lembro direito o número da casa, mas não existe mais a parte física agora, naquele local. Mas ele que me introduziu e gradativamente eu fui compreendendo um pouquinho, não sei nada, mas ele deixou um bom legado para todos nós. E Sripad Tyagi Maharaj falou que uma vez estava fazendo um Harinama Sankirtan na Europa, e ele tocando mirdang, cantando, e um devoto chegou perto dele e começou a falar Haribô, Haribô. Aí falou, de que missão vocês são? Perguntou para ele. E aí ele falou, Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Eu acho que era em Londres, se eu não me engano, era na Europa. E aí o devoto falou para Sripad Tyagi Maharaj, Bhuvana Mohan Prabhu, Brasil. O rapaz era brasileiro e tinha participado dos programas com Tapasi Maharaj. E então Sripad Tyagi Maharaj falou, até no exterior os frutos dele ainda estão sendo colhidos. E por muitas décadas vão ser colhidos, porque ele fez muito serviço, devemos tudo a ele. Como Srila Siddhar Maharaj falou, ele é o pilar da missão no Brasil. Ainda hoje, todos
Hoje eu mandei para muitos devotos e simpatizantes a biografia dele, enfim, aquele texto que está no grupo do Templo de São Paulo, do WhatsApp, também está no Facebook, e a maioria dos devotos retribuiu, e todo mundo adorava ele, era uma pessoa muito carismática, realmente vacinava, tolerante, humilde, dava honra a todos, mesmo que alguns não dessem honra a ele, e um devoto realmente, por isso que ele está no mundo transcendental. Tem um amigo nosso, da maioria pelo menos, Shri Govinda Prabhu, da ISKCON, ele fala, ele é muito engraçado, e ele fala, se Patapasi Maharaj não está no mundo transcendental, eu vou largar tudo agora, porque se ele não foi para lá, eu não tenho chance nenhuma. Então, esse é Shri Patapasi Maharaj. Vamos ver o que os devotos falaram? Tem um áudio aqui do Vijaya Aksha Prabhu, de 3 minutos e 22. Vamos colocar para todos ouvirem. Certamente, Dhanyavad Pranam, um grande dia, mais um dia daqueles maravilhosos, né? 10º ano. Ele partiu no mesmo ano que Karuna Moy. Ela foi em fevereiro, 3 de Karuna Moy Devdas, né? A minha parceira, companheira ali no chat, com quem ele iniciou, né? Ela aceitou ser iniciada, mas faleceu logo em seguida. Karuna Moy Devdas, das mãos Tapas Maharaj, foi o seu Shiksha, Guru. Presenciei isso tudo. Foi muito maravilhoso, né? Lá em Calcaia do Alto. E eles dois partiam no mesmo ano, né? 2010. Ela em fevereiro, 3 de fevereiro. Desculpa. E ele na sequência, inclusive, quem fez esse Jaya, né? Esqueci o nome dela, foi tudo em Calcaia, com a presença, inclusive, de Panchatata, Govina Morini. Foi muito emocionante. Então temos 2 partidas importantes nesse ano. Ela, né, nesse caso, que aceitou ser iniciada em curto tempo. E certamente seguirei depois porque estou acompanhando também as aulas de Trivikram Maharaj, que têm sido muito importantes. Sigo para a sua, né, para a sua live. Hoje já participei também da live de Kusum Maharaj, que também é maravilhoso. Enfim, abrigados, né? Muito grato pela lembrança. Se você puder enviar esse texto com essa foto, porque eu não estou conseguindo para a Tânia, para ela também ter um pouco mais de conhecimento a respeito dele. Eu sei que ela tem, mas é bom sempre reafirmar. Eu agradeço muito pela lembrança, enfim, pela oportunidade, né, que você está oferecendo para a gente. A mensagem do Vijaya, na verdade, é a próxima. Meu nome é Vijaya Aksadas Prabhu e estou aqui a pedido de Sripad Damodar Prabhu, e seu pedido é como um serviço perfeito, apenas para glorificar Tapas Maharaj, esse que convivo desde 1988, foi meu Ritik, e sou um dos primeiros discípulos de Srila Bhaktisundar Govinda Maharaj. E venho para agradecer todos esses anos ao lado dele, de Govinda Mohin, Nimai Sundar Prabhu, Panchatattva Das, Trivikram Maharaj e tantos outros que me foi apresentado. E hoje continuo ainda muito saudoso e com lembranças muito férteis
disso que foram muitos anos. Apenas para graciar Sripad Damodar Prabhu com esse serviço, agradeço esse momento, Dandavat Pranam aos devotos e continuem firmes e acreditando nessa inspiração que é essa grande missão mundial. Dandavat Pranam a todos. Então, Vijayaksha Prabhu falou isso. Temos aqui o Panchatattva também, Prabhu, vamos ver. Vijay Prabhu e o Panchatattva Prabhu são devotos que conviveram durante muitos anos com Shripad Tapasi Maharaj, né? Então, eu tive um convívio com ele poucos anos, de 2000, eu conheci ele em 2007, dia 21 de abril, e até, enfim, agosto de 2010, né? Então, foram 3 anos e pouco, bem curto o espaço de tempo, e outros devotos, como Vishakadidi, enfim, outros devotos já falaram que eles não tiveram a oportunidade de conviver com Tapasi Maharaj. Eles viam Tapasi Maharaj na Índia quando ele ia, mas nunca tiveram, assim, muita proximidade. Então, ela falou, é muita fortuna vocês do Brasil, de São Paulo, ter tido o contato mais próximo, aulas frequentes com uma personalidade tão incrível, né? Então, as pessoas que são de fora, eles têm essa visão que nós somos muito afortunados de termos durante anos, vocês que tiveram muito mais tempo, eu tive pouco tempo com ele, mais no final da vida dele, né, nos últimos meses, mas é muita fortuna de todos nós. O Panchatattva Prabhu, ele escreveu, na verdade, ele não falou. Eu vou ler, me desculpem porque eu leio devagar por causa do problema de visão, mas eu vou tentar ler. Ele coloca assim: Bhaktivilasa Tapasi Maharaj, seus ensinamentos, seu exemplo, sua dedicação aos nossos gurus, sua inspiração, nos leva a acreditar que podemos ter uma centelha de esperança de um dia podermos voltar a servi-lo em devoção plena no plano da eternidade. Eterna gratidão ao seu leal servo. Minhas eternas, respeitosas reverências, Panchatattva Prabhu. Raskananda Prabhu escreveu, vamos ler. Dandavats. Tive o privilégio de servi-lo enquanto ele estava em nossa companhia, junto com todos vocês. A inspiração que ele provocou em todos nós, com seu exemplo, é o que nos mantém até hoje. Dandavati. E aí ele coloca Raskananda Prabhu. Vamos cantar agora, enquanto eu preparo para oferecer o Arati para Sripad Tapasi Maharaj, porque eu tenho que colocar eu fiz o Arati no altar para as deidades, agora eu vou preparar para ele. E enquanto isso vamos colocar, eu não vou ficar aqui, eu vou estar arrumando a parafernália para o Arati, mas vamos cantar a canção que Sripad Tapasi Maharaj mais gostava de cantar. De todas do Kirtan Guide, era a canção que ele mais gostava. Jaya Radha Madhava. No Kirtan Guide, ela está na página, creio que 225 ou 227, vamos ver. Aí no PDF procurem. Chama-se Jaya Radha Madhava. Bom, creio que ninguém vai querer falar mais nada. Então vamos encerrar mais esse festival, essa transmissão do festival. Meu Dandavati Pranam a todos.
E obrigado por estar hoje homenageando essa grande personalidade, essa grande alma, Shripad Tapas Maharaj, até essa hora. Mas, como diz Srila Govinda Maharaj, homenagear os Vaishnavas no aparecimento e desaparecimento e conhecer a história deles é auspicioso para a nossa vida devocional. Dandavat Pranam, até amanhã. Amanhã teremos o Darshan de Srila Acharya Maharaj às 10h30. O programa começa às 10 com canções. 10h30, Srila Acharya Maharaj falará conosco. E às 19 horas, como todos os dias, temos outros programas online. Dandavat Pranam.